Continuar, segunda parte. Segunda questão que temos, Jesus, ele transmitiu e entregou a palavra de Deus a eles. Os versos 8 e o verso 14. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Os discípulos receberam e creram no ensino de Jesus, reconhecendo-o como Messias enviado por Deus. A fé que os levou a aceitar identificou os discípulos com Jesus, levando-os a serem odiados pelo mundo, né? Então Jesus ele estava causando ali um pouco de resistência nas autoridades e boa parte dos judeus, e os discípulos, ao se afiliarem ou estarem próximos de Jesus e crerem nele, foram odiados juntamente. Ainda que Pedro tentou escapar disso, né, temendo, mas no final, quando temos Pentecostes, ele é o primeiro a se levantar no meio de todo mundo que 2 meses atrás estavam ali crucificando a Jesus. E terceiro, ele orou intercedendo ao Pai por eles. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus morreu na cruz para garantir a salvação dos eleitos, ou seja, àqueles que lhe foram dados. Vamos para o versículo capítulo 6 aí de João, só para reforçar o que temos mencionado. O verso 37 e o verso 39. Seis 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nem tanto enfatizando a extensão da expiação, mas a segurança da salvação. Tá? Jesus fala em João 10 que da minha mão da mão do Pai, ninguém poderá arrebatar. Nós estamos seguros em Cristo. Não há possibilidade de perder a salvação, como alguns dizem, né? Olha, se você fizer isso e aquilo e fazer aquilo outro, você pode perder a salvação. Irmão, se houvesse a oportunidade, se existisse a oportunidade de perder a salvação, nós já teríamos perdido. Várias vezes no mesmo dia. O padrão de Deus é alto, tá? O padrão de Deus não é acumulativo, tipo, agora deu sua medida, não tem mais paciência. Não. Se alguém guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, Tiago 2,10, se torna culpado de um? De todos. Para Deus, não guardar um mandamento é a mesma coisa que não guardar todos. Todos. Se a segurança e a certeza da nossa salvação depender do quanto que nós obedecemos, basta uma desobediência para acabar com tudo. Esse é um ponto. O outro ponto é, afirmar isso não deve levar a uma vida de não obediência. Já que eu sou salvo, então eu não preciso ir para a igreja. Já que eu sou salvo, não preciso orar. Já que eu sou salvo, eu não preciso ler a palavra. Já que eu sou salvo, eu não preciso fazer nada. Minha salvação está garantida, né? Bom, esse é o pensamento de alguém que não foi transformado de fato. Porque na nova aliança, Jeremias avisou, e o autor aos Hebreus repete, que ele vai incutir a lei dele, os princípios dele, a norma dele,
as inclinações dele na nossa mente e no nosso coração. Então, quando a gente fala de conversão, é uma transformação que envolve todo o ser da pessoa. Não é que ela começa a ter atos diferentes. Ela se torna uma pessoa diferente. Todo o ser dela vai para outra direção que nunca foi antes. Ela vai para a direção de Deus. Às vezes engatinhando, às vezes tropeçando, mas ela caminha em direção de Deus, a Deus. A sua mente, ela é alimentada e ela vai sendo aperfeiçoada. A sua vontade, ela é treinada. Lembre disso. Sua vontade, de novo, a habilidade de decidir, deixa eu pôr de outra maneira. São os hábitos bons e maus que influenciam parte da nossa vontade, ou a nossa vontade. Tem outras coisas que influenciam. Mas quanto mais nos sujeitamos à vontade de Deus, mais vamos fazer a vontade de Deus. Quanto mais somos alimentados pela graça e nos sujeitamos ao Espírito, mais vamos obedecer a Deus. Isso é uma transformação radical. Não é uma lista de coisas externas em que a pessoa ela preenche ou tenta se adequar. Ela sabe que ela é diferente. Ela sabe que ela mudou. Ela sabe que ela é transformada. Ela lamenta quando ela peca. Ela se alegra quando obedece. Ela sabe o que custa obedecer e ela sabe muito mais o que custa não obedecer. Então, a ideia aqui de todos esses que o Pai deu ao Filho, o Filho opera na vida dessas pessoas pelo Espírito Santo de tal maneira que elas guardam a palavra. Elas recebem a palavra. E elas vão receber mais algumas coisas que Jesus vai mencionar na oração aqui. Quais são os pedidos que Jesus faz pelos seus discípulos? Primeiro, ele pede ao Pai que cuide deles em sua ausência. Ele pede que os pais os una, tá uma aí, mas é unir. A unidade, que Deus produza essa unidade. Mantenha-os juntos até o final. Então, irmãos, pessoas que racham a igreja, lá em Provérbios 6:19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. Quem lembra a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Porque a unidade da igreja é para ser um espelho da unidade da divindade. O coexistir, o nosso coexistir, deve mostrar para o mundo que de fato existe um ser sobrenatural que faz com pessoas com os mais variados históricos, crescimento, educação, condições, convivam em prol de uma causa. Aí você fala, mas tem muitas outras coisas que podem fazer isso, mas não de maneira eterna. Podem fazer ao ponto de levar as pessoas a agirem mal, mas não sofrerem o mal sem retalhar. Hoje a Graciane estava me perguntando dos heróis da fé, Orlando Boyer. O Ideraldo, você tem o livro dos mártires ainda? Aquele vermelhinho? Empresta para ela depois. Por que eu estou falando isso? Porque quando você lê o livro dos mártires, você vê pessoas que nem a morte ou o perigo da morte param essas pessoas de confessarem a Jesus. Elas vão até ao dano da própria vida sem abrir mão de confessar Jesus. Ele pede ao Pai que lhes dê a paz. Pensando de uma forma mais próxima dos eventos de Jesus, os 2 primeiros são bem importantes, porque fala que eles ficariam como ovelhas sem pastor. É morto o pastor das ovelhas e elas se dispersam. Os discípulos se espalham. Quem que vai lá juntar todo mundo depois? O próprio Jesus ressurreto. A paz também. Ele pede ao Pai que os proteja do mal. Então, irmãos, a Bíblia sempre fala para a gente resistir a Satanás e para a gente fugir.
Em nenhum momento a Bíblia fala para a gente batalhar contra, peitar e achar que dá para bater de frente. Nós não temos esse poder, tá? Ah, mas eu vejo esse pessoal, eu rio na cara do diabo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não é covardia, é sabedoria. É sabedoria, ele é astuto. E ele pede ao Pai que os santifique, que os mantenham guardados, separados, consagrados e dedicados para aquela obra. Ele os protege, com exceção de Judas, que é outra coisa aqui que talvez a gente gaste um tempinho. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Durante o seu ministério, Jesus protegeu os seus discípulos, e a principal proteção dada por Jesus foi contra a apostasia espiritual. Em Lucas 22, Jesus fala o que para Pedro? Pedro, Satanás te pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti para que a sua fé não esmoreça ou não desfaleça. Não desfaleça. Somente Jesus é poderoso para nos guardar de tropeços. Vale a pena ler Judas 24? Então vai lá no final, Apocalipse e Judas. Vai em Apocalipse e volta um livro, já é o livro de Judas. Diz assim: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Tropeços, no contexto de Judas, é cair nas armadilhas dos falsos mestres. Nesse contexto, o tropeço é dar ouvidos às heresias destruidoras. É seguir o caminho dos falsos mestres, dentro desse contexto. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, né, uma cutucada no império ali, né, soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Como se ele estivesse dizendo, só um soberano, e não é o que está aqui querendo pôr Roma de cabeça para baixo, que ele estava bem próximo de Nero. Pode falar aí, Deraldo. Sim, sempre. Sim. Pode. Somente Judas, chamado de filho da perdição, ou designado à perdição, é que se perdeu para o cumprimento da Escritura. Quem é de Jesus jamais se perderá. E que fique claro o seguinte: não havia a possibilidade de que Judas quisesse algo diferente e Deus o incitou a querer o mal. Tá? Em outras palavras, Judas não iria trair, mas foi lá e pegou um e causou com que sua vontade fosse torcida para trair. Não é isso. O que Deus pode fazer é justamente o contrário, é nos impedir de fazer o mal. É nos guardar de fazer o mal. Novamente, Judas iria fazer aquilo se fossem 10 cenários, em 10 cenários ele tomaria aquela decisão. Quinto, ele se santifica em benefício deles. É a favor deles que eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus foi santificado, isso é, separado e colocado à parte por Deus, para realizar a obra da cruz, base e garantia da santificação dos seus discípulos. Então, esta oração aqui, essa parte, está falando daqueles 11 primeiro. Depois, vai tirar o foco deles e coloque na igreja de forma geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles haveriam de fazer o trabalho de apostolado.
A ideia da santidade, da separação dentro desse contexto da oração é, assim como eu fui separado para realizar essa obra, eu também me santifico em favor deles para que eles cumpram a ordem que, ou melhor dizendo, a obra que estará diante deles. A santificação de Cristo refere-se ao seu auto-oferecimento como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos são santificados por causa de Jesus. Lógico, o sangue de Jesus é derramado, sangue da aliança, e isso faz com que eles sejam incluídos, ou melhor dizendo, separados especialmente para este trabalho. Talvez um paralelo bem distante. Lembra em Levítico, quando os sacerdotes tinham que molhar a orelha direita, polegar e o dedão no sangue da novilha da consagração? Então, há uma novilha que é separada para aquele fim, para mostrar que aquele sangue tirado daquele animal era para simbolizar uma separação exclusiva para a obra. E por último aqui, Jesus envia essas pessoas ao mundo. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então essa é a separação. Então eu me separei, eu me santifico, santifico eles. Eu fui enviado, agora também eu os envio. Essa é uma das outras várias argumentações da razão do porquê não há apóstolos hoje. Jesus foi enviado por Deus para dizer o que disse e fazer o que fez. Da mesma maneira, os discípulos foram enviados para pregar a mesma doutrina que Jesus ensinou e também com sinais, prodígios e maravilhas, que era a marca do apostolado. Assim como Jesus vem e realiza sinais, testificando que ele é enviado de Deus como um profeta, como mensageiro, os apóstolos também podiam, segundo a necessidade, ou mediante a necessidade do momento, demonstrar por sinais e prodígios que eles também foram enviados. Sabemos que nenhum discípulo pode amar e se sacrificar pela igreja como Cristo fez. Mas fomos enviados ao mundo para pregar a mensagem do evangelho a toda criatura. Aí já entra a grande comissão, mas pensando nos apóstolos, né, eles foram separados para a obra do apostolado. Isso daqui é para a semana que vem. Tá? Aí a gente pensa com mais cuidado toda a natureza da igreja dentro da oração sacerdotal de Jesus. Então, para a gente finalizar, irmãos, lembrando que domingo que vem nós vamos ter a transmissão 9h30, vai ser no YouTube novo da igreja, vou colocar o link no grupo. À noite nós não temos reunião. E quarta-feira, culto normal, tanto nessa quarta quanto na outra, culto normal. Tá bom? Vamos orar para a gente finalizar. Senhor, rendemos graças a Ti, porque nós estamos aqui hoje por causa da oração de Jesus. Por causa da sua obra, por causa do seu sangue derramado em nosso favor. Se não estivermos aqui e formos encontrados na glória, estaremos com o Senhor. Porque é dito que Ele não perderá nenhum dos que o Senhor concedeu a Ele. E Ele haverá de ressuscitar no último dia. Pai, ajuda-nos com o que nós meditamos nessa manhã, viver de tal maneira que as pessoas saibam que Tu enviaste Jesus ao mundo. Que o nosso proceder aponte para isso. Que as nossas escolhas testifiquem sobre isso. Ajuda-nos a sermos luz e não trevas, sermos os filhos de Deus que devemos ser no mundo de trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até hoje à noite, se assim o Senhor permitir.